A partir daí, eu falei, Deus me ajuda. Mas eu tinha também algo comigo que já era dom e eu não entendia. Naqueles momentos de fossa, eu fazia letras de músicas, contando a minha história, criava o personagem da música, esse e aquilo, escrevia. E nessa fase, Deus permitiu eu passar por essa fase, eu cheguei até a entrar numa igreja que não tem pastores. Não tem pastores. É uma congregação famosa no mundo inteiro. Aqui no Brasil, é do Brasil. E eu falei, eu quero ser um crente, Senhor, mas um crente que não carrega esse fardo. Aí entrei para assistir culto lá. Falei, acho que eu vou ser crente daqui. Quando eu cheguei lá, a pessoa que estava pregando lá não é pastor, porque eles não aceitam pastores. E não adianta você fugir, não tem por onde, você vai cuidar e vai pastorear o meu rebanho. Falei, Deus, então meu lugar não é aqui. Como é que eu voltei, me alinhei com Jesus? E nesse meio tempo, financeiramente eu estava quebrado. Foram aparecendo várias propostas para voltar para a mídia, para fazer trabalhos isso, fazer trabalhos aquilo, fazer trabalhos aquilo outro. E eu estava com a produção toda montada, ia ganhar muito bem, só era assinar o contrato. Deus usa uma profeta que veio lá do Pernambuco e fala comigo, ai de ti, se quiseres ir, pode ir. Eu não te chamei para a ilusão, te chamei para a verdade. Pode ir. O cenário tem muitas luzes, mas quando você estiver no centro, as luzes se apagam e o palco afunda, e você não terá mais direito à volta. É um grãozinho de açúcar, né? Eu entendi, me arrependi. O dedinho lá de cima. Olha, boa ali, né? Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. E aí eu deitei ouvindo uma rádio MPB. Acordei com uma voz rouca de uma mulher contando a minha vida. Falei, quem é essa pessoa? Será essa criatura? Aí passou o endereço e eu fui. Lá no Copan. Chega lá, tava o Resgate, tava RMC, tava todo aquele povo. Falei, isso aqui não é uma igreja. Isso aqui é uma casa de show, mas não é igreja. Povo cabeludo. Vou levantar e vou embora. Né? Aí a pastora que estava pregando fala assim, quem veio te acompanhando espiritualmente quer te derrubar de novo? Sai, você fica. Travou as pernas. Aí no final de tudo, ela falou, vem à frente porque hoje Deus está te chamando de volta. Você pensa que você está fora, mas você já está mais dentro do que você pensava. E aí quando colocou a mão na minha cabeça, eu vi como uma adutora, estourou na minha cabeça. Eu não sabia o que era cair na unção, porque para mim cair era só com demônio. Uhum. Não entendia esse negócio de cair na unção. E é ali, eu falava, Deus, mas eu tô acordado, eu tô vendo tudo, eu tô sentindo todo o movimento. Daqui um pouco, línguas e línguas e línguas e línguas estranhas, línguas estranhas. O Senhor me renovou. E eu falei, Deus, aqui é o meu lugar. Fiquei 12 anos nesse ministério, cresci ministerialmente, cresci espiritualmente, aprendi muitas coisas, me realizei porque trabalhei em mídia, trabalhei nisso, trabalhei em várias coisas. Ali para mim foi a minha preparação do que hoje foi a preparação do meu ministério. Tá? E fiquei ali durante 12 anos, quando Deus depois falou, já respondendo, né? Essa é a situação dos 18 anos. E quando Deus falou comigo depois de alguns anos, eu ainda fiquei um tempo aguardando para poder Deus liberar, o Senhor me liberar. E quando Deus me liberou, eu falei com o apóstolo me abençoou, eu saí para poder fundar o nosso ministério, a nossa igreja. A IALE. A IALE. Igreja, na época, não era IALE, era Comunidade Cristã, Liberdade e Vida, através de uma visão que Deus me deu. E nós começamos um trabalho em Alphaville,
juntamente com alguns irmãos que nós estávamos evangelizando na época, alguns artistas, cantores, jogadores de futebol, empresários, e começamos a fundamentar a visão da igreja, e Deus, e muitos procurando em vários lugares, né, bairros, poder aquisitivo alto, para montar a igreja. Até por causa da estrutura do povo, né, que estava formando ali. Deus falou para mim, a sua igreja não vai começar aqui. Nossa. Pois é. Aí um dia eu estava passando uma portinha. Sabe aquelas portinhas de garagem? Pequenininha. Tava a placa de aluguel. O senhor falou, é aqui. Falei, não, Deus, não é aqui. Aquele povo não vai querer vir para aqui. Nós estamos a 2 quadras de Como uma é que essa comunidade. porta para as pessoas, os empresários e jogadores, pessoas famosas, como é que abriu essa porta? Você foi para lá? Então, Deus já tinha falado comigo, me dado a visão e estrutura da igreja. E através de um convite, eu fui para um culto de Páscoa na Presbiteriana, lá de Alphaville. Ah, sim. E chegando lá na igreja, Deus me deu uma revelação com um dos pastores. Eu falei, Deus, esse pessoal aqui é tudo tradicional. Na presbiteriana. Verdade. Eu tenho um amigo presbiteriano que ele, quando eu vou na igreja dele, ele pergunta se eu trouxe o casaco, né? Ele mesmo faz isso, porque é uma brincadeira comum entre eles, né? Falei, Deus, como que eu vou entregar a revelação aqui? Aí começou aquela agitação do espírito, aquela unção, aquele poder, e eu suando, e as pernas tremendo, e eu falei, Senhor, e agora? Eu falei que a gente ia entrevistar alguém famoso. Não Falei, disse? agora o que eu faço? Deus me levou, fui lá, coloquei a mão no peito dele. Eita Deus. Espírito da morte, sai agora, em nome de Jesus. E depois o pastor testemunhou que estava passando mal. E Deus mostrou para repreender o infarto. Que maravilha, né? Dali Jesus? nós saímos para jantar, para almoçar, ia ter o almoço de Páscoa, na casa de um pessoal que me convidou. Quando nós sentamos lá na mesa, o senhor falou, aqui começa o ministério. E nessa época, quando eu saí, rebanho. eu saí da Renascer, Deus me deu uma direção para ir para uma igreja. Nisso eu peguei um atalhozinho e fui ajudar a formar uma outra igreja. Tive uma baita decepção, uns 2 anos que eu fiquei nessa igreja, ajudei a formar a igreja. E aí, quando eu fui falar com Deus, o Senhor falou, eu não te mandei você ir para lá. Essa foi a sua opção. Para onde eu te direcionei? Falei, Deus, mas aquele pessoal também, Senhor, eles precisavam de mim tem a lá. ver comigo, não tem a ver com... Tá. Deus, mais uns 2 anos o Senhor me teve ali, e quando surgiu essa situação da igreja, através do núcleo em Alphaville, começou a criar vários núcleos, o meu pastor da época, presbiteriano, me chama e conversa comigo. Eu falei, olha, os núcleos já estão crescendo, já estão em alguns bairros, nós precisamos de presbíteros ou pessoas que o senhor envie para poder tomar conta, porque eu não estou dando conta sozinho. Ele falou, não, essa é a sua igreja. Eu falei, pastor, mas eu não sou casado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso nenhum, como é que eu vou ser pastor? Na hora o Espírito Santo falou para mim, ouve e fica quieto. Aí eu obedeci. E ele começou a me orientar. Aí, tempos depois, alguns meses depois, eu passo, estava essa portinha. Chamei a pessoa, negociei com ela, começamos. Comportava ali acho que umas 20 ou 30 cadeiras, ficava a gente na rua. No bairro era conhecido como a Igreja dos Artistas. Foi um movimento que Deus fez. Depois, em um ano, nós fomos para um outro espaço maior que nós reformamos. Aí depois veio as guerras, as lutas, as provas. O ministério começou abrindo algumas filiais, indo para a mídia, para a rádio, para isso, para aquilo, aquela coisa toda. E aí veio um baque. Falei, Deus, espera aí. Eu vou voltar para onde eu não deveria ter saído. Foi a minha cabeça que falou comigo, não foi o Senhor. Uma outra fase. Sabe o que Deus fala comigo? E eu falei, eu vou processar todo esse povo.
Porque saíram fazendo estardalhaço, arruaça, levando recursos, difamando, caluniando, sabe? Destruindo as filiais. Falei, Deus, eu vou... Deus falou para mim, o problema não está neles. O problema para você não são eles. Falei, e aí? O problema é você. Falei, eu? Meu Deus. Eita, agora o negócio estreitou, gente. Agora. O problema sou eu? Aí eu comecei a argumentar para Deus. Senhor, fizeram isso, fizeram aquilo. Como que o problema sou eu? Se fosse para você fazer o que todo mundo faz, eu te deixaria no meio de todo mundo. Entenda que a narina respira, o olho enxerga. A boca serve para falar e para comer, o ouvido para ouvir. Quem é você no meu corpo? Você ainda não entendeu. Você quer levar cantor famoso, você quer fazer o tapete de fogo, você quer fazer a vigília da glória, você quer fazer a unção de não sei do que, você quer fechar a rua para não sei o que. Quem é você? Meu Deus. Nossa. Eita Deus. Falei, tá bom, Deus. Que eu bom não que sei. não é só com a gente que ele briga, né? Então, pois é. Falei, Deus, eu não sei quem sou eu. Então eu não sei quem sou eu. Deus permitiu quebrar toda a estrutura. E nessa época era a época que eu estava me casando. Imagine, recém-casado. Ministério todo fundamentado, todo arrumadinho. Achei que não estava todo arrumadinho, mas não estava. E aí, Deus recomeça. Aí eu fico 7, 8 anos. Toda a estrutura quebrou. De 300 membros só na sede, para 5 anos de igreja, 3, 4, 5 anos de igreja, estava bem, indo bem. Eu vou para uma sala com 10 crentes. Aí Deus falou, e desses 10 crentes ainda não vão ficar. Quando faz um ano, desses 10 crentes que a gente achava que era uma das estruturas, vem e pede o desligamento. E Deus dizendo, eu continuo no controle. Então assim, nós temos vivido fases de junta daqui um pouco, espalha sobre alguns. Junta daqui um pouco, espalha sobre alguns. Junta sobre... Uhum. Aí quando foi outro dia, eu falei assim, Deus, eu tô cansado. Eu não vou deixar de ser crente não, mas eu quero deixar de ser pastor. Eu pensei que ele ia contar o testemunho da Yali. Parece que é o da CLSJ. Eu vou deixar de ser pastor, eu não quero mais ser pastor. Aí o Senhor falou para mim, a fase acabou. Falei, Deus, então eu posso fechar a igreja, pegar minha família e congregar em algum lugar. Não. Aí eu vou para o monte e Deus usa profeta dizendo, ai de ti. Aí eu vou buscar entender. Aí o Senhor me faz entender sobre alinhamento de identidade. Disse, Deus, que negócio doido é esse? Alinhamento de identidade, o que é isso? Olha, de todas essas experiências, hoje nós temos 10 seminários que introduzimos nas igrejas. Nasceu, para a glória de Deus, o Calibe, que é a comunhão apostólica de líderes, porque eu já participei de vários conselhos. Ajudei em organizações de grandes eventos como Marcha para Jesus. Coordenei vários eventos junto a prefeituras, subprefeituras, conselhos de pastores, mídias, até o dia que eu entendi qual era o meu lugar e o que Deus queria comigo. O Senhor falou, eu não vou fazer de você uma explosão, mas vou soprar o teu nome. Quando você entender qual é a minha vontade. E aí hoje, eu entendo o quê? A obra não pode ser feita por ego. A obra não é uma empresa. Sem mim, nada podeis fazer. A casa de Deus não se mede pela quantidade de gente ou pelo tamanho de templo. Alguém vai dar um glória aí? Glória! A casa de Deus se mede por aquilo que Jesus disse. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei.
onde 2 ou 3 concordam na terra acerca de qualquer coisa. Sabe o que é essa concordância? As pessoas acham que é só fazer assim, ó. Vamos orar aqui acerca de não sei o que Deus vai responder. Sabe o que é a Jeito concordância? Você aceita viver aquilo que Deus tem para tua vida? Sim, é o Sim. governo, irmão. Então vem cá, deixa eu te discipular, porque Isso. Deus me orientou para isso. Sim. Aí o que acontece? É o governo. Dentro desse discipulado, dentro desse estender de unção, que foi o que Elias fez com Eliseu, a tua vida será alcançada. Outro será alcançado. E assim vai estender. Então, o propósito do reino não está no número, mas está na essência. Meu Deus. Não está na quantidade, Obrigada, Jesus. mas está na diferença.